Bom, vamos lá, né? Falar da seção 14.3. Vocês viram que na aula, hoje não é 14, hoje é 16, na verdade. Vocês viram que na aula passada, na aula de segunda, a gente falou a respeito da 14.1, onde a gente introduziu função de mais de uma variável real, ou função de várias variáveis, né? Falamos a respeito de domínio, imagem, curva de nível. A seção 14.2 vai falar a respeito de limite. André falou que vai entrar daqui a pouco. A seção 14.2, que eu deixei, inclusive, um material extra para vocês, fala a respeito de limite e continuidade, que a gente não vai ver aqui no curso, não está na ementa, e aí a gente pula para essa seção 14.3, que fala a respeito das derivadas parciais. Porque, como vocês viram na aula passada, a gente definiu uma função no domínio no R2, em R, e aí, agora, ó, Rian chegando, agora a gente está interessado em falar a respeito da derivada dessas funções, ou seja, mas como que a gente vai definir derivada aqui nesse contexto? Porque se fosse uma função real, né, a f lá, que vocês viram lá no curso de cálculo 1, era uma função do intervalo Iodemes, era uma função de um intervalo, né, um intervalo da reta, em R. E aí, boa tarde, Ian. E aí, o que acontece? Vocês tinham a função derivada. Você pegava um x e associava um f' de x. Esse f' de x, logicamente, ele tinha a definição de limite. Era o f de x mais h menos o f de x, dividido por h, quando h tende a zero. Então, essa era a definição de derivada que dava o quê? Que dava exatamente a inclinação, né, da reta tangente. Você pegar uma reta tangente aqui num ponto, pegar uma reta, não, a azul aqui, a amarela aqui não vai dar. Se você pegar uma reta tangente aqui, então aqui o meu coeficiente angular aqui, ó, era exatamente a f' desse ponto, ou seja, isso aqui eu tinha o f' de área, a inclinação dessa reta tangente. Vai lá, filho, vai. Então, hoje a gente vai falar o seguinte: como a minha função tem duas variáveis, ou seja, agora o meu domínio agora vai estar no R2, eu tenho a variável x e y, a gente vai falar o que significa essa derivada. Então, a gente vai começar a falar a respeito das derivadas na direção dos eixos. A gente dá um nome especial para essas derivadas, que é as derivadas parciais. Então, vamos lá. Aqui eu começo com um exemplo numérico, através de uma tabela, que vocês podem ver aqui. Lembra quando eu defini para vocês lá no início, a respeito do índice, a sensação, né, da temperatura? Lá naquele momento, eu falava que a temperatura, o índice lá, ela era uma função que dependia da real temperatura e da velocidade do vento. Então, agora, aqui ele está falando desse índice H, ou I, né? Esse I aqui é uma função que depende da real temperatura e da umidade relativa do ar. Então, aqui eu vou ter duas variáveis, tá vendo? A temperatura real e a umidade relativa do ar. Só um momentinho aqui. Bom, voltando aqui, então aqui eu tenho essas duas variáveis, que seria a real temperatura, tá vendo que eu coloquei aqui na coluna, e aqui na linha eu coloquei a umidade relativa do ar. Observe que a umidade relativa do ar H aqui está medida em porcentagem e a real temperatura está medida em graus Celsius. Então, qual que é o objetivo dessa tabela? O objetivo dessa tabela é mostrar para vocês como é que funciona a derivada parcial em relação a uma das variáveis. Então, esse índice que eu estou chamando aqui de umidex, ela vai ser a temperatura aparente do ar. Quando a real temperatura for, por exemplo, 30, que ele pegou esse exemplo aqui, ó, e quando a umidade relativa do ar for 60%, então a sensação térmica é que está fazendo 38 graus, na verdade, entendeu? Então, aqui, por mais que o termômetro mede 30 graus, mas se a umidade relativa do ar for 60%, então a sensação térmica, ou seja, o I, que na verdade é o F de 30, 60, isso aqui vale 38
graus, ok? Então, a sensação térmica é que está parecendo que aparenta ser 38 graus Celsius. Então, a gente vai focar nessas duas, essa linha e essa coluna aqui colorida em azul, a gente vai focar nessas duas. Então, primeiro, eu vou focar nessa coluna aqui, ó, em 60. Então, o que eu vou fazer? Eu vou travar a umidade relativa do ar em 60%. Quando eu faço isso, significa que eu estou mantendo uma variável constante. Ou seja, a minha umidade relativa do ar ela vai valer sempre 60. E aí eu vou fazer a temperatura livre aqui, ó. A temperatura vai ficar livre para variar desde o 26 até o 36, mas só que a umidade relativa do ar ela vai estar presa aqui nessa coluna dos 60%. Vocês concordam que quando eu fixo o H em 60%, a minha função que dependia de duas variáveis agora vai depender apenas de uma? Concorda com isso? Beleza. Então, tá vendo? Agora vai depender só da real temperatura. Lembra que a real temperatura ela tá livre para ir de 26 até o 36, enquanto que o H ele tá preso no 60. Tá vendo? A minha segunda variável aqui, ó, ela tá presa, ou seja, o H ela tá presa em 60%. Então, isso nos fala que essa função, esse índice, que é uma função que depende de T e H, mas como o H agora está preso no 60, então eu chamei isso aqui de uma função que depende, G, né? Que depende apenas da temperatura real. Então, essa aqui é exatamente uma função lá do curso de cálculo 1, uma função de uma única variável, e aí eu gostaria de calcular a derivada, ou seja, calcular o G' de 30. Pela fórmula que eu coloquei aqui para vocês, não sei se vocês estavam lembrando da fórmula de calcular a derivada, que é essa fórmula aqui, através de limite, tá vendo? Como que a gente calcula o G' de 30? Bom, o G' de 30 é dado por G de 30 mais H, menos o G de 30 dividido por H. Mas quem que é o G de 30 mais H? Ó, 30 mais H está fazendo o papel do T. Então, isso aqui, ó, quem que é o G de T? Não é o F de T, 60? Então, o que acontece? Daqui para cá, eu simplesmente coloquei ó, o F de T, tá vendo? Esse aqui está fazendo o papel do T, e o 60 está aqui na minha segunda coordenada. E quem que é o G de 30? O G de 30 é simplesmente colocar 30 no lugar do T. Então, se eu coloco 30 aqui no lugar desse T, tá vendo? É o G de 30. Então, vai ficar F de 30, 60, dividido por H. Ficou claro a substituição da função de uma variável para a função de duas variáveis, entre aspas? Porque uma das variáveis vai estar fixa, né? Ficou claro essa substituição? Beleza. Agora eu vou lá na tabela e vou olhar quanto que vale esses valores. Vou lá na tabela. Aqui eu coloquei novamente a tabela aqui embaixo para poder a gente ver o que acontece. Ó, os valores aqui para a temperatura, eles vão variando de 2 em 2, tá vendo? Aqui eu preciso calcular o H tender a zero. Mas como é que eu faço o H tender a zero? Eu preciso que o H, quando o H tende a zero, significa que a temperatura aproxima de 30. Aqui, ó, tanto pela direita quanto pela esquerda, né? Imagina que aqui é o eixo da temperatura, aqui é o 30. Então, o que significa o H tender a zero? Significa que aqui eu vou ter um 30 mais H, se o H for negativo, e aqui eu vou ter um 30 mais H se o H for positivo, entendeu? O H tendeu a zero. Imagine que o H pode ser 0,01 ou o H pode ser menos 0,01. Então, aqui eu vou aproximar de 30, tanto direita pela esquerda. Mas só que eu não tenho os valores tabelados, pequenininhos, dessa maneira. Então, por isso que eu tenho que fazer uma coisa aproximada. Aqui, a única possibilidade que eu tenho na tabela é se o H tiver de 2 em 2, tá vendo? Eu só tenho valores aqui da temperatura de 2 em 2 graus, tá vendo? 26, 28, 30. Então, para me aproximar de 30, eu tenho que escolher o H igual a 2, que é o mais próximo aqui, ó, o menor que tem, o H tender a zero, o mais próximo que tem aqui é o H ser 2. Quando o H é 2 e menos 2, o que acontece? Ó, se o H for 2, o que vai acontecer? Eu vou substituir o G de... Tá vendo que aqui eu coloquei aproximado? Porque eu tirei o termo limite quando H tende a zero. Por que eu tirei esse termo e coloquei o valor aproximado? Porque eu não tenho condição de fazer o H tender a zero. Então, não tem como calcular o limite. Então, por isso que eu tirei o limite e coloquei o símbolo de aproximado. Então, vocês lembram lá que era F de quem? Era F de T
mais, aqui na página anterior, era o F de 30 mais H, tá vendo? 30 mais H, que eu estou calculando no ponto 30, então aqui era o F de 30,60 menos o F de 30,60. O F, como aqui eu estou pegando o H igual a 2, então 30 mais 2 vai dar exatamente 32, tá vendo? O F de 32,60. E agora você olha na tabela, quanto que é o F de 32,60? Quando a temperatura é 32, tá vendo? Olha aqui na linha, nessa linha aqui, ó, temperatura 32 e o H 60. Tá vendo que deu exatamente 42? Eu vou precisar do 32 e vou precisar do 28 também, né? Que é o H igual a menos 2, 30 menos 2. Então, eu vou precisar desses dois números aqui, ó, 42 e 35. Então, olhando na tabela e preenchendo, tá vendo? Ó? F de 32,60 é 42, tá aqui. O F de 30,60 é exatamente, ó, 30,60 é exatamente, ó, 30 para a temperatura, 60 para a umidade, exatamente 38, tá vendo? Então, 42 menos 38 dá 2, dá 4, né? 4 dividido por 2 dá 2. E quando o H é menos 2, o que acontece? Eu vou ter 30 menos 2, então vai dar 28. Então, 28, aí você olha nessa linha aqui de cima, tá vendo? Dá 35. 35 menos 38, porque isso aqui é o mesmo número, tá vendo? Então, aqui vai dar menos 3. Menos 3 dividido por menos 2 vai dar 1,5 positivo. O que significa esses dois números? Se você fazer a média deles, você encontra esse número 1,75. O que significa esse 1,75? Essa é a parte interessante da interpretação da minha derivada parcial. Significa que quando a temperatura, quando o termômetro medir 30 graus e a umidade relativa do ar for 60%, a cada grau que o termômetro medir, isso significa que a sua sensação térmica, na verdade, não vai ser de 1 grau, vai ser de 1,75. Isso quando a umidade relativa do ar for 60%. Ficou claro? Qual o significado desse 1,75? Beleza. Agora nós vamos fazer a mesma coisa, só que agora a gente vai fixar o 30, ou seja, vamos fixar agora a temperatura que o termômetro mede, e vamos deixar a umidade relativa do ar variar aqui, ó, de 40 até 80. E aí, novamente, eu vou fixar essa coluna aqui e vou perguntar o que significa quando eu estiver exatamente no ponto 30,60, igual eu fiz no outro. Vocês concordam que agora, como eu estou fixando o 30, tá vendo? Eu estou fixando o 30. A minha função vai depender só da umidade relativa do ar? Vai ser uma função de uma única variável também, porque eu estou fixando a temperatura real? Tranquilo para todo mundo isso? Agora, tá vendo que eu mudei aqui? Eu coloquei uma G grande, uma G maiúsculo. A outra eu chamei uma G pequena, não foi? Agora eu chamei uma G grande. Mas ambas são funções de uma variável. Então, o objetivo aqui é calcular quem? O G' de 60. Opa. Sim, né? 60%. Então, vamos lá. Quando eu faço isso, eu uso a definição do limite. Tá vendo? Deixei o fixado aqui, ó. Cadê? O G' de 60. Então, vou fixar o 30, tá vendo? Aqui a primeira coordenada da F vai ser exatamente 30, tá vendo? Não muda. Esse camarada que tá aqui, lembra lá? A G de H, na verdade, é a F de 30H. Então, no lugar do H, tá vendo? Ó, no lugar de 60 mais H, eu vou trocar aqui por 60 mais H, tá vendo? É o mesmo número que vem para cá. E esse aqui é o F de 30,60. Novamente, eu tenho que fazer o H tender a zero. Mas na tabela lá, vocês percebem que a umidade relativa do ar, ela vai de 5 em 5. Tá vendo? Então, o máximo que eu posso aproximar do 60 aqui é usando 55
ou 65, porque ela vai de 5 em 5 aqui. Eu não tenho como tender a zero, porque eu não tenho os valores tabelados. Então, quando eu faço isso, e substitui os valores, ou seja, quando o H vale 5, eu vou ter o G de 65 menos G de... Tá vendo aqui? Eu fixei a primeira coordenada em 30. Olhe na tabela o F de 30, 65. Você vai lá na tabela. O F de 30, 65 é exatamente esse número aqui, ó. 30 para a temperatura, 65 para a umidade relativa do ar. O F de 30, 60 é exatamente o 38, esse aqui que está no meio. E depois, quando o H for menos 5, eu vou precisar desse aqui, ó, que é o F de 30, 55, para fazer a outra conta, que está aqui, ó. Então, o primeiro vai ser 40 menos 38, vai dar 2. 2 dividido por 5 vai dar 0,4. E quando for menos 5, vai ser o quê? O F de 30, 55, vai dar 37 menos 38, menos 1 dividido por menos 5, que vai dar 0,2. Então, fazendo a média desse camarada com esse aqui, deu 0,3. O que significa esse 0,3? Novamente, para cada ponto percentual, lá no outro a interpretação era para cada grau, né? Para cada grau Celsius que o termômetro media, a sensação térmica que aumentava 1,75, né? Aqui é para cada ponto percentual, que aumenta a sensação, aqui o Umidex aqui, ó, ele aumenta cerca de 0,3 grau para cada ponto percentual que a umidade relativa aumenta. Então, imagine que se a temperatura sua era 30. E aí, você tá... Era 38, vocês lembram lá que o F de 30, 60 vale 38 graus. Se você calcular o F de 30, 61%, ou seja, você aumentou um ponto percentual, não aumentou? De 60%, você foi para 61%. Então, sua sensação térmica vai ser de 38,3. Por quê? Porque aumentou 0,3 graus Celsius na temperatura que você tinha. Ficou claro? Como é que funciona o índice? Beleza. Então, esse exemplo numérico é só para nos basear para a real definição, né? Utilizando não somente temperatura e umidade relativa do ar, mas para qualquer variável x e y. Então, como é que a gente fala da derivada parcial em relação a x e em relação a y? Porque a minha função lá que a gente vai estudar seria uma função que depende de x e y qualquer. Nesse caso aqui, a gente pegou o exemplo onde esse x era a temperatura e esse y aqui era a umidade relativa do ar. Mas não necessariamente a gente vai ter interpretação dessa natureza, vai ser coisas quaisquer. Então, o que a gente fez para conseguir o G' de 30? O G' de 30 a gente fez fazendo o H constante, não foi? Igual a 60%. E depois, para obter o G' grande de 60, a gente fez usando T fixado em 30 graus. Então, tá vendo que a gente fez uma variável constante para poder obter a derivada parcial em relação a outra variável e aplicar no ponto. Da mesma maneira, a gente fixou uma variável e calculou a derivada em relação a outra variável no ponto. Então, aqui é a mesma coisa, tá vendo? Ó, em geral, se f é uma função de duas variáveis, x e y, nós vamos supor que deixamos o x variar e vamos manter o y fixo. Y igual a B, tá vendo? Mantém o Y fixo. Esse Y igual a B aqui faz o papel, por exemplo, do H igual a 60, que a gente viu no exemplo. E o X faz o papel da temperatura. Então, nós vamos estar considerando uma função que depende apenas de uma variável, tá vendo? Exatamente igual a gente viu o G de T igual o F de T e 60 do exemplo. É a mesma coisa. Agora, se G tem derivada em A, nós a chamaremos de derivada parcial de f em relação a x nesse ponto AB. E vamos denotar com essa notação aqui. Depois a gente vai ver outras notações. Alberto chegando. Depois a gente vai ver outras notações também para as derivadas parciais, do tipo quociente, por exemplo. Então, o que seria o G' de A? De acordo com a definição de limite, é o G de A mais H menos o G de A dividido por H. Aqui eu estou usando o fato, esse fato aqui, ó, a minha G ser definida dessa maneira, tá vendo? Então, essa aqui é exatamente a definição da derivada parcial
em relação a x. Observe que o b está quietinho, tá vendo? A segunda coordenada aqui, ó. Tá quietinho. Quem é que variou? A primeira coordenada, tá vendo? A mais H e A. Então, essa aqui, a minha perturbação foi feita parcialmente em relação a x. Da mesma maneira, a gente pode inverter. Quando a gente inverte, a gente vai manter agora o x igual a constante. Agora o x vai ficar fixo, tá vendo? E o y vai ficar livre agora. Aí eu vou ter a derivada parcial em relação a y, tá vendo? Agora, ó, esse camarada aqui ficou quietinho, tá vendo? A primeira coordenada agora ficou quieto. Quem mexeu foi a segunda variável, tá vendo? De b mais h para b. Nos nossos exemplos, as derivadas parciais em relação à temperatura foi essa, né? Lembra que a gente manteve o 60 constante e fez o t variar? Depois a gente, inclusive, pegou o h igual a 2 e h igual a menos 2 para poder aproximar esse valor aqui. E depois a gente manteve o quê? A gente manteve a derivada parcial em relação a h, a gente manteve constante a temperatura e fizemos isso aqui variar e a gente pegou h igual a 5, h igual a menos 5 para chegarmos nessa aproximação. Beleza? Ficou claro as definições das derivadas parciais em relação a x, em relação a y? O Lucas falou que tá ok, Rian também. Beleza, então. Agora, lembra que eu calculei as derivadas parciais no ponto AB. Uma pergunta que a gente pode fazer é se eu deixar esse ponto AB aqui para ser qualquer ponto do domínio, né? A minha F está definida no domínio D e K em R. Se eu, ao invés de pegar somente o ponto AB, eu deixar livre para ser qualquer ponto XY aqui no domínio. Isso vai nos dar funções de duas variáveis também, de acordo com essa definição 3.4. Então, as derivadas parciais são, na verdade, função de duas variáveis também. Porque a minha f, ela depende de x e y. Para isso aqui, eu tenho a derivada parcial em relação a x e tenho a derivada parcial em relação a y. Agora, isso aqui também são funções que dependem de x e y. E mais para frente a gente vai discutir as derivadas de ordem superior. Não vai entrar nessa aula, inclusive não vai cair inclusive na prova, né? Mas temos as derivadas de ordem superior, porque isso aqui é uma função que depende de x e de y também. Tal como essa aqui dependia de x e y. Então, aqui faz sentido a gente derivar de novo em relação a x, em relação a y, em relação a x, em relação a y. Então, a gente teria 4 derivadas aqui. Depois, mais para frente, a gente vai falar a respeito disso. Mas, por enquanto, vamos fixar nessas aqui, ó. Elas são função de duas variáveis e elas têm a lei de associação. Então, tá vendo aqui a única diferença é que eu troquei o x e o AB, né, que era o ponto, por uma variável. Então, aqui no lugar do x, do A, eu coloquei um x e no lugar do y eu coloquei o b. Então, a diferença primordial é que isso aqui vai ser uma função de duas variáveis também. Ambas, né? Vai ser funções de duas variáveis. E quando você pega um caso particular e coloca um número aqui, ó, um ponto, ao invés de ser uma função, isso aqui vai me retornar o quê? Vai retornar a imagem desse ponto. Que a gente vai fazer a interpretação disso aqui mais para frente na aula de hoje, como sendo o coeficiente angular da reta tangente. Aí vocês vão pensar, mas coeficiente da reta tangente em relação a quem, né? Que curva é essa? A gente vai chegar lá daqui a pouco nas interpretações geométricas. Então, como que a gente faz na prática para calcular as derivadas parciais? Ou a gente calcula utilizando a definição de limite, que é essa aqui, ou a gente mantém uma variável, por exemplo, para me calcular em relação a x, a derivada parcial em relação a x, eu vou tratar o y como sendo constante e usar as regras de derivação. Porque se o y é constante, então significa que essa função aqui vai depender apenas de uma variável, que é o x. Então, eu posso usar as regras de derivação do curso de cálculo 1, beleza? E derivar. Da mesma maneira, para encontrar as derivadas parciais em relação a y, eu mantenho o x constante, ou seja, vai ser uma função que depende só de y. Aí eu posso usar as regras também do cálculo 1 para poder derivar.
Então, na prática, é assim que se faz. Aqui, as notações que eu falei para vocês, o que a gente viu foi essa notação aqui, ó. Foi essa primeira aqui, que é a notação do tipo índice. Mas vocês podem utilizar essa notação aqui do tipo quociente. Essa letra grega aqui é chamada de del, né? Del F, del X, tá vendo? É a mesma coisa. Aqui você pode substituir o f de xy por z. Pode usar 1 para referir a primeira variável, que é o x, tá vendo? Ou pode usar o 2 para referir a segunda variável, que é o y. Então, essas aqui são as possíveis notações, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 notações mais usuais que pode. Aí você fica à vontade para usar qualquer uma delas, né? Fica a gosto do cliente, digamos, né? Para poder utilizar qualquer uma das 8 são equivalentes. Ficou claro até então, gente? O que significa derivada parcial em relação a x, em relação a y? Alberto falou que ficou, Lucas também. Beleza, vamos ver um exemplo de como é que funciona isso aqui na prática. Esse exemplo aqui é bem simplesinho, né? Derivar um polinômio, tá vendo? Eu tenho uma f de xy dada por x ao cubo mais x ao quadrado y ao cubo menos 2y ao quadrado. Pedir calcular a derivada parcial em relação a x e aplicar no ponto 2, 1. Tá vendo aqui? Eu tenho o valor de a e b, 2 e 1. E a derivada parcial em relação a y e aplicar também no ponto 2, 1. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou calcular a derivada parcial como função, tá vendo? No ponto xy qualquer. E depois eu vou aplicar no lugar do x, eu vou colocar o 2, no lugar do y eu vou colocar 1. Então, como é que eu derivo isso aqui em relação a x? Então, eu vou derivar isso aqui em relação a x, tá vendo? Deu isso. O y eu vou manter como se fosse constante, tá vendo? Eu vou conservar esse y ao cubo. Constante, vocês conservam quando vai derivar constante, não é isso? Você conserva a constante e deriva a variável. E a derivada de x ao quadrado, quem que é? 2x. Isso aqui, ó, menos 2y ao quadrado, como eu estou derivando em relação a x, ele é constante, e a derivada da constante é zero. Então, por isso que ele nem aparece aqui, né? Ficou claro, gente? Beleza. Então, agora, tá vendo que eu falei para vocês que era função de duas variáveis? Então, a derivada parcial em relação a x deu essa função aqui, ó, de duas variáveis. Agora, eu vou colocar 2 no lugar do x e colocar 1 no lugar do y e fazer a conta. Então, 3 vezes 2 ao quadrado, mais 2 vezes 2 vezes 1 ao cubo. Vou fazer essa conta aqui. Exatamente. É o que está falando aqui na observação 3.5. Quando você deriva em relação a x, o y é constante e vice-versa. Quando você deriva em relação a y, o x é constante. Que é o que aconteceu aqui, ó, tá vendo? Eu vou derivar em relação a y. Ó, isso aqui só depende de x, então ele é constante, a derivada dele é zero. Então não aparece nada aqui, ó, desse primeiro termo. Esse segundo termo, o x ao quadrado é constante, então eu peguei o x ao quadrado e deixei ele quietinho aqui, ó. Derivei y ao cubo. A derivada de y ao cubo é 3y ao quadrado. E a derivada de menos 2y ao quadrado é menos 4y. Beleza? Substitui 2 no lugar do x, substitui 1 no lugar do y, faça a conta e encontra esses dois números. Ficou claro, gente? O exemplo? Beleza. Agora, o que esses dois números significam? Aqui a gente vai ver o que a gente chama de interpretação geométrica, né, das derivadas parciais. Então, para início de conversa, vocês estão vendo esse gráfico aí em azul, essa superfície em azul, ela é exatamente o gráfico de uma função z igual a f de xy, uma superfície que a gente viu na aula passada. Para isso, eu vou pegar alguns pontos estratégicos dessa superfície. Primeiro, eu peguei aqui no chão os pontos de coordenada A para X, B para Y, e peguei esse ponto P aqui na superfície, dado pelas coordenadas, esse C aqui é a coordenada, é a imagem, né,
do AB através da função f, beleza? É o ponto P de coordenadas ABC no espaço. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou fixar uma direção, tá vendo? Ó, vou só voltar um pouquinho aqui no texto para a gente ver o que está acontecendo. Para darmos uma interpretação geométrica das derivadas parciais, né? Vocês viram lá que o fx de 2, 1 vale quanto? Esqueci já, 16? 16. E o E é a derivada parcial em relação a y no ponto 2, 1 vale 8. Então, eu queria saber o que significa esses dois números. Então, eu vou falar para vocês que eu tenho uma superfície, z igual a f de xy, é a superfície. O C aqui, esse C é exatamente a imagem do AB através da função. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fixar o y igual a b. Como é que eu fixo o y igual a b? Ó, se eu fixar o y igual a b, vocês concordam que eu vou ter um plano? Ó, o que significa o y igual a b? Os valores, todos os pontos vão ter que estar nesse plano aqui, concorda? Que você vai ter um plano aqui, ó, y igual a b. O x vai ficar livre aqui para ser qualquer valor. Mas o y, qualquer ponto aqui, ó, vai ser da forma xb. Porque o y vai valer sempre b. Então, quando você faz isso aqui, ó, pega esse plano y igual a b, ó, você fixou o y no b. Vocês concordam que quando você cortar essa superfície, você vai ter a interseção, essa curva C1, cortando com o plano y igual a b a superfície em azul, você vai ter exatamente a curva C1? Beleza. Então, você vai ter a curva C1. Então, eu vou pagar aqui para não tumultuar o desenho. Eu vou ter a curva C1. Agora, ó, se eu tenho a curva C1, vocês concordam que eu posso falar... Tá vendo? Eu tenho essa curva C1 aqui. Vou tentar destacar ela. Vou dar um zoom aqui. Ó, eu tenho a curva C1. Vocês concordam que faz sentido eu falar do coeficiente angular da reta tangente a essa curva C1? Concorda que tem uma reta T1 tangente a essa curva C1? Concorda, gente? Então, o que eu falo para vocês é aquele número que a gente chamou de derivada parcial de f em relação a x. Por que em relação a x? Porque você está mantendo o y constante. No ponto AB, ele vai ser exatamente o coeficiente angular dessa reta. Agora, se você pega o outro caso, vamos pegar o outro caso aqui, vamos diminuir um pouco o desenho aqui. Ó, o que está falando aqui, ó, eu vou ter a curva C1, o plano vertical intercepciona, tal. Dessa maneira, x igual a A intersecciona. Aí agora vai ver o outro caso, né? Se eu pego o x igual a A. Se eu pego o x igual a A, ó, o x igual a A. Então significa que eu vou pegar um plano aqui, ó. X igual a A. Observe que o y está livre. O y está livre para ser qualquer coisa aqui, ó. Mas qualquer ponto aqui, ó, vai ser da forma como? Vai ser A, Y, né? Porque o X vai estar fixado no A e o Y vai estar livre. Concorda que a interseção vai dar exatamente essa... Ixi, azul no azul não dá, né? Vai ser exatamente essa curva C2, a interseção? Do plano x igual a A? Então, se eu tenho interseção, e novamente aqui eu vou ter uma reta tangente, tá vendo? Eu tenho uma reta tangente T2, a curva C2. Então, o que eu falo para vocês é que isso aqui vai me dar o quê? A inclinação dessa reta vai ser exatamente a derivada parcial em relação a y no ponto AB. Porque nesse ponto aqui em questão que eu estou querendo calcular o quê? Os ângulos, né? Que seria a inclinação da reta tangente T1 e T2. Então, o que a gente tem de interpretação geométrica é exatamente isso aqui, ó. Eu vou ter as duas curvas, tá vendo? Aqui eu fixei o y, tá vendo? Fixei o y igual a b.
obtive uma função que depende apenas de x. Então, a inclinação dessa reta tangente é exatamente o que a gente viu no curso de cálculo 1, é exatamente o g' de A, que coincide com a derivada parcial em relação a x no ponto AB. Já para a curva C2, eu fixei o A, então eu obtive uma função que depende apenas de y, cuja inclinação é exatamente o g' de y, né, aplicado no ponto B, que a gente viu que é a derivada parcial de y, de f em relação a y no ponto AB. Ficou clara a interpretação das derivadas parciais? Acho que ficou. Vamos ver. Tem um exemplo aqui, acho que vai elucidar mais ainda, né? Vamos dar interpretação naquele 16 e aquele 8 que a gente encontrou no exemplo, né? Prático. Então, as derivadas parciais, tá vendo? Pode ser interpretadas geometricamente como inclinação de retas tangentes nas curvas, né? Interseção desses, quando você fixou o y, você vai ter a derivada parcial em relação a x, porque a função ficou dependente apenas de x. E vice-versa, quando você fixou o x, você ficou com a função dependendo apenas de y. Então, é exatamente como foi lá no caso da sensação térmica, né? O índice umidex. Aqui, o que a gente tem? A gente tem um exemplo, aqui é só mais uma questão de notação que temos. Tá vendo? Esse dz dy aqui também é a mesma coisa, derivada parcial de você pegar f igual a f de xy igual a z. Então, falar da derivada de f em relação a x é a mesma coisa de falar da derivada parcial de z em relação a x, ou derivada parcial de f em relação a y é a mesma coisa da derivada parcial de z em relação a y. Então, aqui eu estou falando de taxa de revariação, o quê? Da imagem, né? Tá vendo? Porque esse f aqui, na verdade, ele, na verdade, é a imagem do ponto. Quando uma das variáveis é mantida fixa e a outra variando, isso aí vai me dar o quê? Vai dar uma representação, o quê? Na taxa de variação no eixo z, na verdade, né? Porque é a imagem. Aqui tem um exemplo numérico, tá vendo? Opa, deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Eu tenho uma função dada por 4 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado. Pediu para calcular as derivadas parciais no ponto 1 e interpretar como inclinação. Aqui ele fez até o desenho, né? Ficou bem didático esse aqui. Primeiro, derivar essas funções aqui, derivar essa função em relação a x. Ó, se eu vou derivar em relação a x, isso aqui é constante mesmo, né? Além de ser, esse aqui é constante, esse aqui é constante também em relação a x. A derivada desse aqui em relação a x vai dar menos 2x, aplicar no ponto 1. Tá vendo que aqui eu não tenho y, né? Então não tem problema a função depender só de x ou só de y, pode depender das duas variáveis. Aí eu vou colocar 1 no lugar do x, vai dar menos 2. E a derivada em relação a y vai ser só, esse aqui vai ser constante e esse aqui vai ser constante, a derivada em relação a y vai ser só desse, né? Deu menos 4y. Substituiu no ponto 1, deu menos 4. Agora, como é que eu interpreto esse menos 2 e menos 4 como inclinação à reta tangente? Então, vamos lá. Primeira coisa, fazer o desenho da função. Então, aqui eu tenho um paraboloide, tá vendo um pedaço de um paraboloide? 4 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado. O que acontece? Quando você pega e fixa o y igual a 1 e deixa o x variar, ó, você fixou o y igual a 1. Ó, o y igual a 1 é exatamente isso aqui. Ó. Lembra daquele plano que a gente desenhou? É exatamente esse plano aqui. Ó. Fixou o y igual a 1 e deixou o x livre aqui. Ó. Então, quando você fez a interseção, tá vendo? Esse desenho aqui mostra a interseção. Quando você fez a interseção, gerou a curva C1. Essa curva C1, ela tem uma reta tangente nesse ponto. Esse ponto aqui é o ponto em questão. Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui, ó. Eu tenho o ponto 1, 1. Esse ponto aqui tem coordenada 1 para x, 1 para y, né? Um aqui e um aqui. A imagem dele está aqui, ó. A imagem dele está lá no z. Também vale 1. Por que vale 1?
4 menos 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 ao quadrado dá 4 menos 1 menos 2. 4 menos 3 dá 1. A imagem dá 1, tá vendo? Então, a inclinação dessa reta aqui, ó, é exatamente quem? A inclinação dessa reta é exatamente menos 2. Por que menos 2? Porque é exatamente a derivada parcial de f em relação a x no ponto 1, 1. Porque você manteve o y igual a 1 constante. Agora, para encontrar esse menos 4 aqui, o que você faz para saber a interpretação dele? Você vai ter que manter o x constante. Manter o x constante, então agora é outro desenho. O desenho vai estar agora cortando aqui em outro sentido. Deixa eu ver, acho que tem o desenho aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Ó? Agora você vai manter o x constante, tá vendo? O x valendo 1. E o y vai estar livre aqui, ó, para ser qualquer coisa, aproximando do ponto 1. O ponto 1 ele tá aqui, ó. Tá vendo a imagem? Essa curva aqui, ó, é a curva C2, tá vendo essa curva C2? Esse aqui é o ponto 1, 1, tá vendo? 1 para x, 1 para y. Manteve o x constante, valendo 1, tá vendo? Pegou o plano aqui, ó, fez a interseção, que é exatamente esse desenho aqui, que tá bem melhor do que o meu, tá vendo? Aí o que acontece? Você tem essa reta aqui mais inclinada, tá vendo? A inclinação dessa reta aqui é exatamente aquele menos 4 que aparece lá, a inclinação dessa reta aqui, ó, T2, que é a reta tangente à curva C2, a inclinação dela vale exatamente menos 4. Ficou claro, gente, as interpretações geométricas? Beleza, então. E aqui, para a gente terminar, é só uma observação. Se a sua... Aqui nós falamos do caso onde a função f ela tinha duas variáveis, x e y. E para isso a gente definiu a derivada parcial em relação a x e a derivada parcial em relação a y. Mas se a função tiver mais de uma variável, logicamente você vai ter quantas derivadas parciais, que é em relação aos eixos. Nesse caso aqui eu tenho 3 eixos, tá vendo? Meu domínio aqui tem R3. Então eu vou ter a derivada parcial em relação a x. Para me fazer isso, eu tenho que manter o y e o z constante. Eu tenho a derivada em relação a y, que seria o quê? Seria manter o x e o z constante, e por último eu tenho a derivada em relação a z, que é manter o quem? O x e o y constante. Então, para você fazer isso aqui para qualquer quantidade de variável que você queira, a definição, aqui está faltando, não, aqui está certo. Observei, aqui eu tenho em relação à variável xi. Então, tá vendo que essa variável xi aqui, ó, ela está somando com h. Tá vendo que todas as outras ficaram quietinhas? Não mexeram as outras. Quem mexeu foi exatamente a xi. Por exemplo, esse i aqui poderia ser a terceira variável, a quarta variável, a quinta variável, dependendo da quantidade do n que você tem. Então, as derivadas parciais, de uma maneira mais geral, é dada por essa fórmula aqui, ó. Aqui tem algumas notações, tá vendo? Que você pode utilizar, onde esse i que aparece aí, ele pode ser qualquer número, desde a primeira variável até a enésima variável, né? Ou seja, a quantidade de variável que você tiver a função. Então, a quantidade de derivada parcial é a quantidade de variáveis que tem a sua função. Aqui eu fiz um exemplo do R3, tá vendo? Pedi para calcular a derivada parcial da função f de x, y, z, dado por e elevado a x vezes y vezes o ln de z. Então, para calcular a derivada parcial em relação a x, o que eu faço? Aqui eu tenho uma multiplicação, uma exponencial vezes um logaritmo. O logaritmo de z é constante, tá vendo? E como é que eu derivo a exponencial? Eu conservo a exponencial e derivo em relação à variável que eu estou querendo, o expoente. O meu expoente aqui é x vezes y. Como é que eu derivo em relação a x o x vezes y?
É mantendo o que? O y constante e derivando em relação a x. A derivada de x é 1, então o resultado aqui vai dar y que multiplica a exponencial. E o logaritmo de z é constante que eu conservei. Então, por isso que deu esse resultado aqui. Ficou claro? Beleza. Aqui, em relação a y, novamente o ln de z é constante. Então, eu conservei. Como é que eu derivo o e elevado a x em relação a y? Eu conservo ele e derivo em relação a y o expoente. Derivar x vezes y em relação a y, o x é constante e a derivada de y é 1. Então, por isso que a resposta deu x. Tá vendo? Apareceu um x aqui, ó. Porque o x é constante, conservei ele e derivei o y em relação a y dá 1. Então, deu isso. E por último, eu vou conservar o e elevado a x vezes y como constante e vou derivar o logaritmo de z, que na verdade é 1 sobre z, né? Então, 1 sobre z vezes z elevado a x vezes y é exatamente o que está escrito aqui. Ficou claro? A derivada parcial em relação a z? Ficou claro, gente? Ficou? Tranquilo, né? Então, o que eu tinha para a prova, nós vamos até aí. Vocês observam que não terminamos a sessão. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente não terminou a 14.3. Deixa eu mostrar para vocês onde que a gente está aqui. Quatorze ponto dois, 14.3 foi o que a gente viu hoje. Esse exemplo aqui que a gente fez, inclusive, tá vendo que aqui tem derivadas de ordem superior? Então, a prova, na verdade, vai até aqui, ó, até a página 815, né? A página anterior, tá vendo? Porque essa parte de derivadas de ordem superior aqui vai estar na próxima aula. Então, aí eu não sei se os exercícios também da lista, depois a gente pode ver isso. Se tiver algum exercício aqui da lista que peça derivadas de ordem 2, 3 e tal, aí vocês podem deixar sem fazer e me entregam no início do próximo trabalho, porque não deu para poder fechar uma sessão certinha para cobrar exatamente até aqui. Tranquilo, gente? Alguma dúvida da aula de hoje ou de alguma outra questão anterior que vocês queiram pontuar? Isso, duas não, três, né? De 3 até 6:30 da tarde. Vai começar às 15 horas, exatamente. 15 às 18h30. Lembrando que eu vou estar disponível na sexta-feira de manhã. E ia falar exatamente disso aqui, Rian. 11 da manhã, eu vou estar disponível de 11 da manhã até meio-dia, sexta-feira. Se tiver alguma dúvida, quiser, não tem conteúdo nem nada, né? É só aula de dúvida mesmo. Eu vou estar disponível de 11 até meio-dia na sexta-feira, um pouco antes da prova. Para quem quiser tirar alguma dúvida, tiver alguma coisa para poder ver, eu vou estar disponível nesse horário. Lembrando que, olha lá no cronograma, que o link para acessar essa reunião, ela não é a mesma das aulas síncronas, dos fóruns de dúvida não é a mesma. Não. Agora vai ser mais o salto que a gente. Se tiver salto, na verdade, acho que não vai ter mais salto. O único salto que teve foi essa seção 14.2, limite de continuidade, mas não é considerado um salto muito grande. E agora, depois, a gente vai falar, dando continuidade no capítulo 14 e depois o início do capítulo 15. Então, não vai ter mais salto, não.
Beleza, gente? Beleza, então. Boa tarde para todo mundo. Fique com Deus. Até sexta de manhã. Valeu, Alberto. Até sexta. Lucas, até. Iodemes também. Rian, boa tarde.